dia pessoal, hoje viemos falar aqui com vocês sobre a ameaça comunista. Não quero mais isso não. Não? Sobre a ameaça aranha. Não, é sobre o arcadismo. Sobre o arcadismo. Viemos falar com vocês sobre o arcadismo, ou também conhecido como movimento neoclassicista, porque voltamos para o clássico mais uma vez, assim como no classicismo. Como citado anteriormente, o arcadismo é um movimento neoclassicista que surgiu na Europa, por volta do século XVIII. Inclusive, ele foi inspirado na região da Arcádia, não é mesmo? Uma região cheia de campos. Sim, essa região fica na Grécia, e a Grécia também é um ponto importante para o arcadismo, porque ele vai trazer à tona muito dos valores que foram criados na Grécia Antiga, né? Ele é neoclassista, então ele vai estar fazendo uma nova, ele vai estar trazendo novamente valores já criados, né? Bases já criadas no clássico, que a gente tem uma presença muito forte na Grécia. Sim, isso combina também com um momento que estava passando, que é o século das luzes, passando pelo iluminismo, tudo mais. Sim, o iluminismo, bem como a Revolução Francesa, se dá como um contexto histórico da época, uma vez que também tem a criação e a circulação de ideias novas e também a revisão de ideias e bases já criadas anteriormente, como o clássico. Uhum. Foi um momento também de grande desenvolvimento científico, né? A gente teve aí, por exemplo, as leis de Newton e a classificação dos animais também, não é mesmo? Sim, a gente teve o darwinismo que surgiu também próximo à época. Uhum. Bem, a Revolução Francesa aconteceu durante o arcadismo. Teve a queda da nobreza e a ascensão da burguesia também. Né? Sim, tudo isso, a Revolução Francesa e o arcadismo estão correlacionados com o iluminismo. Foi a época de maior ascensão das ideias humanistas, principalmente no mundo. Tanto que no próprio arcadismo tem algumas características muito iluministas, por exemplo, a volta para o clássico, que era uma ideia iluminista, esse negócio de viver no campo, tá no campo em geral, iluminista. A gente pode pegar também que eles colocaram o homem no centro de tudo, eles não mais falavam tanto sobre Deus, como aconteceu no romantismo e no barroco. O arcadismo negou essa simplicidade, né? A simplicidade que o arcadismo pregou o tempo todo. Também podemos considerar, não só com a Revolução Francesa, mas também o arcadismo. Primeiro essa revolução do povo, né? Foi a Revolução Francesa, assim como o iluminismo ditava, o arcadismo adotou linguagem mais simples na forma de escrita deles. Por exemplo, antes eles falavam com jeito rebuscado, palavras difíceis de entender. Agora não, agora era uma fala simples, coesa. Uhum. Assim como ditavam os ideais iluministas, que também guiaram a Revolução Francesa. Isso vem em contraste com o barroco, não é mesmo? Muito, contraste extremo. O barroco era difícil, ele era frases complicadas. Ele também tinha aquele negócio, a abundância, muito ouro, construções muito grandes, muito detalhe. O arcadismo não, ele foi simplista. Podemos até chamar o arcadismo de movimento sem graça, ao contrário dos outros. Ele ficou muito... Enquanto os outros queriam se mostrar, o arcadismo ficou quieto, na dele. Tanto que, até hoje, muitas obras que podem ser classificadas como arcades, de muitos cantores brasileiros, músicos principalmente, eu duvido que muita gente consiga realmente reconhecê-las como arcades. Eu acho que muita gente gosta dessas obras, gosta do estilo delas, mas não sequer sabem que elas são arcades. Também, como vocês estão anteriormente, o arcadismo é inspirado novamente na Grécia, voltando de novo ao clássico, como aconteceu no classicismo. Vamos dizer que o arcadismo é uma bela reprise, não? Realmente. Uma bela reprise. Ele praticamente é aquele famoso Copia, mas não faz igual, né, Jô? Muito bem, já deve ter feito isso um trabalho, né? Vocês também que estão assistindo, eu sei que fizeram. Também teve a primeira Revolução Industrial, né? Estava encaminhando para o seu início. Sim, como o arcadismo, como a Revolução Francesa, graças aos ideias iluministas. Como podemos ver, esses três grandes movimentos foram tendo como base as ideias iluministas. Mas bem, não vamos continuar falando sobre o iluminismo aqui, até porque o nosso conversa de hoje é sobre o arcadismo. Bem, também temos vários temas tratados no arcadismo como temas principais, como por exemplo a Aura Medíocritas, que diz que o homem deve ser mediano, não pode ser muito bom nem muito ruim. Isso também em conjunto com outro dos temas, que é o Nutila Trunquete, que como eu já disse... Trunquete. Nutila Trunquete, que como eu já disse anteriormente, contrapõe o barroco, dizendo que a simplicidade, não precisamos de excesso, só o suficiente. E temos outros temas como... Bem, nós temos também um loco a menos, né? Que fala que o campo, o espaço bucólico, é o essencial para o homem. Sim.
Combina com a Euromedíocritas, né? Não seja um homem rico que vive no campo, capine um lote, venda mandioca, essas coisas simples da vida. Também combina muito com o Carpe Diem, não? Sim, o Carpe Diem ele vai estar falando que a nossa maior preocupação ela tem que estar no presente. A nossa corpo, alma e mente a gente tem que estar no presente e não se preocupar com as nuances do presente, aliás, do futuro e do passado. Também combina com Fuji Urban, não é mesmo? Do Gary Uber, certo. Ele diz que o nosso objetivo é fugir das cidades e ir para o campo. Sim, o campo. É porque, como o arcadismo volta pro clássico de novo, e é esperado também nas Árcades, o campo grego, podemos dizer assim, o objetivo era realmente sair da cidade, chegar até o campo e viver uma vida tranquila lá. Mesmo que a maioria dos autores vivessem em capitais. Eu acho que eles eram tipo Nietzsche, né? Falavam, mas não faziam nada. Exatamente. Inclusive, ele combina um pouco com o nosso cenário aqui. Estamos afastados do restante das pessoas, do centro, e viemos mais para o interior do local aqui, né? Sim. Deixo claro que se isso entrar no vídeo, pessoal que está assistindo, é só porque a gente não conseguiu 10 minutos. Também devemos considerar o caminho que o arcadismo fez, não? Ele surgiu na Itália com a escola Arcade, foi para Portugal. De Portugal chegou no nosso querido Brasil. O arcadismo chegou no querido Brasil. Aí, em Portugal, principalmente, tiveram 3 grandes atores. Você lembra quem são eles? Lembro, é o Bocage, o Freire e o Diniz. Sim, os 3 foram grandes autores que foram os 3 maiores autores portugueses, podemos dizer assim, os 3 maiores autores portugueses do arcadismo. Essa nova etapa da literatura foi bem, vamos dizer assim, natural essa passagem, porque conforme o barroco, a galera estava bem cansada do iluminismo, e também novamente o iluminismo foi a queda boa parte do poder da igreja sobre a literatura, o arcadismo. Foi quando o ser humano começou a escrever sobre o ser humano, principalmente, sobre como o homem deve ser. E nisso saímos da Europa, chegamos no Brasil. Aqui no Brasil, o movimento arcade aqui no Brasil também começou de uma forma muito engraçada. Chegou em Minas Gerais aqui no Brasil durante aquele... Lembra quando tivemos aquela escassez do ouro em Minas Gerais? O ouro começou a diminuir, estava acabando, a coroa portuguesa estava reclamando. O arcadismo chegou. O arcadismo chegou, viu esse descampado que estava literário aqui no Brasil, porque até naquela época era só uma terra de produção monetária de Portugal. Chegou aqui e falou, olha que legal. Os autores arcades, mas eles se diferenciaram muito, mas muito mesmo dos autores portugueses. Enquanto eles adoravam o homem, vamos dizer assim, adoravam o homem, o estilo de vida dele, aqui o arcadismo adorou a natureza. Eles olhavam para uma árvore e escreviam sobre uma árvore, escreviam sobre os indígenas, em relação ao índio-terra. Ele era muito focado nessa terra, na terra brasileira como um todo. E acho que é a principal característica que diferencia o arcadismo europeu do arcadismo brasileiro. Sem contar que o arcadismo brasileiro demorou mais para chegar aqui. Uma curiosidade também muito interessante mais uma curiosidade sobre os autores brasileiros, é que o arcadismo difere tanto que dá até para chamar de uma escola literária própria. Porque além daqueles Fogueira Urban, a Aura Medíocritas, a gente começa a pegar num ponto que não pega de nenhuma forma no arcadismo europeu. Por exemplo, os indígenas, a natureza como um todo, a glorificação da natureza, repito mais uma vez. É muito importante lembrar desses fatos. Sim, com certeza. E realmente essa questão da natureza, para o arcadismo aqui no Brasil, foi um fator que realmente traçou a grande importância desse movimento por tratar de um tema que é extremamente presente aqui no Brasil, né? A questão da natureza. A gente tem uma riqueza de natureza pelo território inteiro. Então, assim, quando você traz um estilo literário que vai estar abordando a natureza como uma principal base deles, assim, uma valorização principal, você com certeza vai ter uma adequação muito grande aos aspectos já presentes nessa região que é o Brasil. Mas eu devo citar, o arcadismo foi tão importante no Brasil, agora é uma curiosidade muito interessante, mas o arcadismo foi tão importante aqui no nosso território brasileiro, que até hoje, se você for lá 20 anos atrás, saiu música que a gente pode considerar como estilo arcades, como eu já disse. Sim. Por exemplo, o seu exemplo é Cholando, pode ser dito como estilo arcade, podemos dizer
muitas músicas do Chitãozinho Chororó, muito Arcades, Vida no Campo, Glorificação do Homem com Pouco. Então assim, dá pra ver nesse momento o ponto onde o arcadismo ele passa a ser parte da cultura brasileira mesmo, de forma onde muitas pessoas inclusive não sabem que defendem um ponto de vista arcade, porém defendem a partir do momento que gostam de uma música que vai levar esse aspecto do campo, né, igual nosso colega que comentou, nos anos 80 foi muito presente com a música sertaneja. O sertanejo raiz, ele tem a base completamente arcade por tratar, né, o campo como um lugar de desejo. Um objetivo final para sua vida. Chegue ao fim do campo. Você não precisa ser o maior milionário. Só tem uma vida feliz, uma família no campo, viva no campo. Pode ser que nunca vamos pra cidade. Não, vamos pro campo, a vida tranquila do campo. Já tem uma música que eu não lembro, mas ela canta O Progresso Passou, acho que esqueceu de mim. Lembra dessa? É de quem? Essa eu não vou lembrar, mas eu lembro... Mas você lembra a letra dela mais ou menos? Ela canta, o cantor, ele canta como um personagem, podemos dizer assim, que o mundo passou, o mundo evoluiu, ficou barulhento, ficou ruidoso, ficou complicado, mas ele não, ele ficou no campo dele, na casa dele, dentro da cerca dele, naquela vida campal dele mesmo, aquela vida até podemos dizer arcade dele, por muito, muito tempo, e ele não quer se misturar com a vida da cidade, porque a vida do campo é boa pra ele gosta dessa vida. Isso é um objetivo arcade, como muitas músicas brasileiras demonstram. Muitas músicas daquela época, atualmente não muito, mas naquela época realmente. Tivemos vários autores brasileiros também. Sim. Por exemplo, Tomás Aquino Gonçalves. Sei quem é. Realmente. Só pra vocês terem uma noção, eu vou tomar a palavra do João, que não estava planejado isso no roteiro, mas ele é tão gado que ele teve um amor, ele viajou, ele se casou, ele continuou escrevendo sobre o amor que ele teve antes de se casar e publicou três livros sobre esse amor, estando casado. E não conseguiu ficar com a mulher, deixa claro. Gado. E temos outros como O Manuel da Costa, não é mesmo? Cláudio Manuel da Costa. Ele tinha uma bela careca. Muitos belos nessas passagens. E, como o autor que a gente gostaria de referenciar aqui para vocês, o José Basílio da Gama, escritor do O Uruguaio. Você já deve ter ouvido falar do Uruguai, ele é um livro muito importante da escola Arcade, um dos primeiros livros Arcade do Brasil. Tem na Biblioteca do Campus, caso você queira dar uma olhada. Recomendo, é um ótimo livro. E fala sobre a cultura indígena e como a gente disse anteriormente, eu e o João Lucas, sobre o colocar o índio e a natureza brasileira no topo. Ele é o primeiro escritor que escreve realmente nesse estilo e é o escritor que traz, vamos dizer assim, traz o Arcade para o Brasil. Um dos primeiros. Certo. Bem, vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o tema? Não, acho que é só isso, apenas mesmo. Bem, acho que esse é o fim da nossa conversa por hoje. Vocês conheceram o arcadismo. Nós fizemos um bom trabalho sobre o arcadismo, eu acho. Vocês concordam, companheiros? Com certeza. Bem, acho que só nos resta finalizar, não? Sim. É isso então, né? É. Até mais. Até. Agora você me dá licença que eu tenho que ir lá tirar o leite da mimosa. É, viu? Menino trabalhador, arcade. E eu vou atrás da minha Sara. Até mais, hein? Vou tentar cuidado agora, né? Carpedinho. O Carpe Diem, que ele fala sobre você aproveitar o agora, que é o único momento que você tem, e não se temer pelas nuances do passado ou do futuro. Ele é uma coisa assim que ele vai estar... Mano, vamos cortar essa parte. Vamos lá, pessoal. Só... Como é que é o mesmo nome da escola literária? É Arcadismo. Arcadismo. Eu tava confundindo com anarquismo. Eu sei. Isso não faz parte da gravação, tá, gente? Nós corta depois, não precisa parar de gravar, não. Não parei não. Anarquismo. Não, Tá não. bom. 5 segundos de Arcadismo. silêncio pra dar um corte. Sério. Tá. E tinha uns termos abordados no anarquismo. Não, Mano, vamos tirar a palavra. Pode ser. Aborto, anarquismo, faz tudo. Vamos 5 segundos de silêncio. Não vamos falar sobre abortar, velho. Tá bom, 5 segundos de silêncio, pessoal.
Que 5 segundos grande, mano. Já tá gravando, não vai passar por perguntas, você vai só cortar. Já tava gravando, gente. Esse foi os maiores 5 segundos. Vamos colocar 2 minutos só de erro de gravação. Erro de gravação. Abortar os temas, abortar o anarquismo. Vai lá. Pronto? Também tinha alguns temas que serão abortados no